Olá, amigos. Hoje a temática a ser abordada será remuneração e salário, e eu gostaria de passar algumas orientações para vocês a respeito desse tema. Esse tema acaba sendo também, de certo modo, muito prático, porque todos nós conhecemos, de certa maneira, as espécies salariais, salário básico, gratificações, prêmios, mas na verdade essas orientações elas serão importantes porque elas vão realmente buscar a verdadeira natureza jurídica da parcela e o seu verdadeiro significado. Como primeira orientação, é importante dizer que a própria CLT, a própria ordem jurídica trabalhista, ela de certo modo se confundiu ou confundiu os seus aplicadores no momento em que ela mal utiliza a palavra remuneração e salário, ou seja, a própria CLT se confunde com relação a essa própria temática. Afinal de contas, existe ou não existe distinção entre remuneração e salário? E cá entre nós, é importante também dizer que essa diferença ela acaba sendo, de certo modo, puramente técnica, mas é importante que todos nós, operadores de direito, saibamos quais são essas distinções técnicas. De acordo com a doutrina, da melhor doutrina trabalhista, remuneração e salário podem ser considerados sinônimos. Muitas vezes, remuneração e salário também são considerados como salário espécie, remuneração gênero. Aliás, esse segundo enfoque é o enfoque mais prático de todos, né? Normalmente falamos que você recebe um salário X, mas a sua remuneração, quer dizer, todas as outras parcelas acabam acrescentando o seu complexo salarial, chamamos então assim de remuneração. Mas a terceira diferença, o terceiro viés, é um viés eminentemente prático e também técnico. Por quê? Porque a CLT criou, e essa é uma divagação feita pelo professor Amaury Mascaro Nascimento, a CLT criou uma espécie de distinção técnica, um artifício legal. Artifício legal por quê? Porque de acordo com o artigo 457 da CLT, que é o artigo que fomenta toda essa parte de remuneração e salário, não só a importância repassada pelo empregador ao empregado, como forma então de contraprestação, ela é considerada salário, mas também as chamadas gorjetas que o empregador repassar. E por que nós estamos falando então que isso foi um artifício? Porque quando a parcela, essa contraprestação, ela é feita diretamente e paga diretamente pelo empregador ao empregado, não há dúvida de sua natureza salarial e de sua concepção salarial. Mas as gorjetas, como todos sabemos, é uma parcela paga por terceiro. E por ser paga por terceiro, ela não participaria desse complexo remuneratório. Então, a CLT criou esse artifício legal em torno do artigo 457, exatamente para poder incluir essa parcela paga por terceiro, que não é o comum, que não é, portanto, odiernamente aceito, criar, portanto, esse artifício para inserir essa parcela paga por terceiro no meu complexo remuneratório. E é bem verdade que para algumas profissões esse complexo remuneratório é o mais importante, essa parcela é a mais importante. Imagine vocês as pessoas que trabalham em hotéis, que trabalham em restaurantes, na verdade essa parcela gorjeta é aquela que mais detém um padrão mais significativo com relação aos ganhos econômicos do empregado. Então a CLT criou esse artifício para incluir essa parcela paga por terceiro no nosso complexo remuneratório. Bom, essa é a diferença eminentemente técnica criada pela CLT. Dois artigos importantes que orientam a temática da remuneração e salário. Tanto esse artigo 457, que eu abordei com vocês, mas também o artigo 76, que estabelece o pagamento do salário mínimo, né? É importante dizer também que esse salário mínimo, ele detém toda a prerrogativa constitucional de diretriz, de orientação para atendimento das necessidades básicas, mas é uma orientação importante sim dada também pelo legislador infraconstitucional. Então, os dois principais artigos. Bom, o segundo ponto a ser abordado seriam os modos de aferição salarial. O que significa isso? É a maneira na qual o empregado e o empregador
podem exatamente estabelecer qual é a forma de percepção e qual é o parâmetro que eles vão utilizar para a percepção do salário. Nós temos 3 modos: o chamado salário por unidade de tempo, que é o mais utilizado, onde empregado e empregador estabelecem como parâmetro o tempo que o empregado fica à disposição para o empregador, aguardando ou executando ordens. É a maneira mais razoável e mais prática para se perceber e para se aferir o salário do empregado. Mas nós temos também o chamado salário por unidade de obra, que é muito conhecido como salário de produção. Nesse caso, você estaria remunerando o tempo efetivamente trabalhado pelo empregado. E o terceiro ponto é o chamado, o terceiro modo é o chamado salário tarefa, que seria, portanto, uma mesclagem entre o tempo e a produção. O salário tarefa é muito utilizado entre as costureiras, onde elas têm uma meta para se atingir uma determinada produção dentro de um determinado lapso temporal. Então, essa mesclagem nós chamamos de salário tarefa, que seria o terceiro modo de aferição salarial. Bom, um terceiro ponto de orientação também muito importante para todos nós, que queremos aí saber todas as particularidades desse tema, é estudarmos também o chamado salário utilidade. E é importante isso, e todos nós devemos reconhecer, que o salário utilidade, ele na verdade é mais um plus salarial, né? O estabelecimento de um plus salarial. Por que isso? Porque normalmente quando nós pensamos em salário e remuneração, nós pensamos em pecúnia, né? Em dinheiro. E evidentemente, claro que esse é o principal, é o centro realmente do tema remuneração e salário. Mas além desta pecúnia, além do dinheiro, o empregador pode fornecer certos bens e serviços que indiretamente traduzem ganhos ao empregado. Então, quando o seu empregador, por exemplo, lhe concede um veículo para que você possa transitar durante o horário de prestação de serviço e, inclusive, fora do horário de prestação de serviços, nós estamos, portanto, estabelecendo mais um benefício indireto ao empregado. Nós chamamos isso de salário utilidade. Os requisitos do salário utilidade, pessoal, estão consignados no artigo 458 da CLT. E, na verdade, são 2 requisitos. O primeiro requisito é a natureza contraprestativa do benefício, portanto, repassado ao empregado, né, desse serviço, desse bem passado ao empregado. A natureza contraprestativa nós chamamos de utilidade concedida pelo trabalho e não para o trabalho. Para o trabalho é um instrumento, pelo trabalho é uma forma de contraprestação. Então, o primeiro requisito é a natureza contraprestativa do bem ou serviço fornecido ao empregado. E o segundo requisito é a chamada habitualidade, ou seja, a repetição, a concessão repetitiva, uniforme no tempo. Esses seriam os 2 requisitos para a concessão do salário utilidade. Na verdade, o salário utilidade ele tem uma natureza reflexa, né? Porque se concede o benefício, mas ao mesmo tempo nós temos também, além dessa concessão, a integração ao salário do empregado e a repercussão em outras parcelas. Então, quando se requer na Justiça do Trabalho os benefícios do salário utilidade, nós estamos falando não só do benefício efetivamente usufruído, e esse já for usufruído, mas a repercussão desse benefício em outras parcelas salariais. Atenção ao artigo 458, parágrafo 2º, que traz um rol de benefícios, um rol então de prestações in natura que não são consideradas como salário utilidade. Um exemplo me parece mais específico e mais produtivo nesse momento seria a assistência médica, a assistência odontológica, que é fornecida pelo empregador, mas é esterilizada a sua natureza salarial em decorrência desse artigo, né, da prescrição do parágrafo 2º do artigo 458. Bom, um outro tema também importante dentro da chamada remuneração e salário é o que o professor Maurício Godinho Delgado chama de efeito expansionista circular dos salários. O que é esse tal efeito expansionista? Isso é o que há de mais importante hoje na temática remuneração e salário, porque ele trata de 2 assuntos, de integração da parcela e de repercussão em outras parcelas. Integra o meu complexo remuneratório as chamadas parcelas salariais. E
repercute no meu complexo remuneratório e repercute em outras parcelas, o que nós chamamos de parcelas salariais dadas com habitualidade. A habitualidade com aquele mesmo contexto que ora coloquei para vocês, ou seja, pagamento com repetição uniforme no tempo. Quando uma parcela salarial é paga com habitualidade, ela vai se integrar e ela vai repercutir em outras parcelas que também têm natureza salarial. Exemplo, quando o empregador paga horas extras de maneira repetitiva, de maneira habitual, estas horas extras vão integrar o meu complexo remuneratório e repercutir em outras parcelas salariais. Quando você faz horas extras habituais, todos os meses há pagamento de horas extras, quando você for receber as suas férias, quando você for receber o seu 13º salário, o empregador fará a média de horas extras para incluir exatamente nessas parcelas, porque elas traduzem esse efeito expansionista circular dos salários. Por isso que nós chamamos de repercussão, mais conhecido também como reflexos em outras parcelas salariais. E como último ponto a ser destacado, não esquecer jamais de estudar as espécies salariais. As espécies salariais seriam exatamente cada conteúdo, cada parcela salarial definida pela CLT, ou até mesmo aquelas parcelas salariais que são conformadas e que são então elaboradas pela iniciativa privada, pela fonte costumeira. Elas devem ser muito bem abordadas. E eu gostaria rapidamente de citar para vocês como é que nós iríamos então direcionar esse nosso estudo. A primeira parcela salarial a ser destacada é o salário base, que é a natureza fixa, né? A parcela fixa, então, paga pelo empregador ou empregado. Não esquecer do chamado abono. O abono seria os adiantamentos salariais compensáveis. Não confundirmos aqui com os abonos pecuniários de férias, com o abono de 1/3 constitucional, que na verdade, apesar de serem chamados de abono, não é esse abono que tem essa natureza de adiantamento salarial compensável. Temos também a figura dos adicionais, e aí não podemos esquecer que existem hoje 5 adicionais legais. O adicional de hora extra, no artigo 58 da CLT, o adicional noturno, do artigo 73, o adicional de transferência, do artigo 469 da CLT, e os adicionais de periculosidade, do artigo 193, e de insalubridade, do artigo 192. Na verdade, o adicional, a natureza típica do adicional é reconhecer que o empregado trabalha numa circunstância mais gravosa à sua saúde e à sua integridade física, e por isso é merecedor de um plus salarial. Então, com essas orientações, é possível entendermos certamente a figura dos adicionais. Não podemos deixar de destacar também que hoje existem inúmeros entendimentos simulados, súmulos do TST, orientações jurisprudenciais também do TST, que envolvem exatamente cada uma dessas parcelas salariais ora citadas. Apenas para terminar também, não podemos deixar de destacar as chamadas gratificações e os chamados prêmios, que na verdade têm uma natureza jurídica muito próxima. Por quê? Porque ambas as parcelas detêm, portanto, o que nós chamamos de uma circunstância relevante tida pelo empregador. A gratificação apenas se resume a esse primado conceitual. Agora, os prêmios, além desse primado conceitual, ele está ligado a uma atividade obreira, a uma atividade da coletividade obreira. E o prêmio, como conhecido, é uma parcela salarial que foi criada pela iniciativa privada, que foi criada, então, fora das fontes legais da CLT. É criado, então, pelo costume, foi criado pelo costume trabalhista. Dentro das gratificações, não esquecer de estudar também o chamado 13º salário, que a lei chama de gratificação natalina, não por acaso. E, finalmente, as parcelas que nós chamamos de comissões. As comissões são exatamente aquele primado dito anteriormente do salário por unidade de produção, onde o empregado recebe por um percentual, e normalmente esse percentual ele é atingido e ele é, portanto, refletido dentro da produtividade exercida pelo empregado. Então, com essas considerações, com essas orientações também, é importante destacar que esse é um tema muito perigoso para o empregador, porque uma parcela
que for mal paga e quitada pode sofrer efeitos de se integrar e não poder retirá-la. E uma parcela não paga corretamente pelo empregador vai gerar, por óbvio, um passivo trabalhista também significativo. Então, com essas considerações, nós terminamos a nossa videoaula e nos colocando aí sempre à disposição nas redes sociais, no blog, para maiores comentários. Um abraço a todos.